Pessoal, a paz de Cristo, uma noite de ricas bênçãos para vocês. Quero trazer mais uma mensagem que seja o Senhor a ministrar essa palavra aos nossos corações nessa noite de sexta-feira. O texto base, ele vai estar lá em Josué capítulo 19, do versículo 1 e o versículo 9. Diz assim: E foi a herança de Simeão no meio da herança dos filhos de Judá. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá. Olha que interessante, né? Cada tribo recebeu a sua herança, mas Simeão recebeu uma parte da sua herança no meio da tribo de Judá. Aqui tem um teor profético espiritual bem interessante. O Senhor ele elegeu a tribo de Judá como sendo ali a tribo que dela procederia o Messias. O Jesus ele veio, o leão da tribo de Judá, veio dessa tribo. E quando Jacó ele abençoa os seus filhos, ele chama Judá, ele fala assim: olha, o cetro não sairá de ti. Ou seja, o reino, o governo do povo de Israel viria sempre de Judá, até que viesse o Messias. Então o Senhor conservou o reino nas mãos de Judá, desde Davi até o último rei coroado, que foi Jesus. Jesus, rei de uma maneira espiritual, dizendo, ele não foi coroado politicamente, mas o seu rei vem assentado sobre um jumento, sobre um animal de carga. Ele, quando entra ali, a entrada triunfal é a entrada do rei, não o rei do cavalo alado, não o rei da espada, da armadura, mas o rei da paz, o rei que viria sentado sobre um jumento, um animal serviçal. Esse era o reino de Jesus, ele veio para servir. Então, quando nós olhamos para Judá, tem todo esse teor profético. A primogenitura, porém, que era aquilo que eu já falei em outros vídeos, o primeiro filho ele tinha essa bênção especial chamada primogenitura. A primogenitura de Abraão foi Isaac. De Isaac também só tinha Isaac, não tinha para quem recorrer. A promessa viria a Isaac, recairia sobre Isaac, não sobre Ismael. De Isaac foi Esaú, só que Jacó, ele conquistou o direito da primogenitura, aquela situação toda que o pessoal fala que ele roubou, ele não roubou. Esaú vendeu a benção para ele, vendeu o direito da primogenitura. Então Jacó foi abençoado com essa benção. E o primogênito de Jacó era Rúben. Só que Rúben perdeu esse direito. E aí passou para José. Está bem claro lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. A primogenitura de Jacó pertencia a José, conforme a gente vê nesse texto. Porém, o Senhor escolheu a tribo de Judá. Lá em Salmos 78, no versículo 67, fica claro isso. Então, o Senhor ele contrariou a lógica, porque Judá era o quarto filho de Jacó. Em Gênesis 29 mostra isso. Então essa escolha ela não estava relacionada com a razão, com os costumes, com a tradição, com a lei, nada disso. É um ato discricionário da soberania de Deus. Simeão, que teve a sua herança, o seu quinhão dentro da tribo de Judá, tem um significado bem interessante. Simeão, Shimol, em hebraico, significa ouvir. Simeão é aquele que ouve. É o nome da tribo. Então a gente vê o seguinte contexto aqui: Judá representando Jesus e Simeão representando a igreja. O crente, o fiel, aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja, Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é aquele que tem a casa edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. E aquele que ouve a voz do Espírito, esse é a igreja, esse é o Simeão, é aquele que escuta, aquele que dá ouvido. A fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem todo um contexto, Essa é a herança daquele que dá ouvido à voz do Senhor, a herança dele. O Senhor Jesus ele dividirá o seu reino com a sua igreja, é o que a Bíblia nos fala, fica bem claro isso. E olha que coisa bonita, lá em Juízes capítulo 1, versículo 3, Judá ele faz um convite à tribo de Simeão. Ele poderia ter convidado várias, a tribo de Judá poderia ter convidado qualquer uma das outras tribos. Convida Simeão e diz: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Simeão subiu junto. Então o Senhor ele faz um convite diário para mim e para você. Quando eu falo igreja, somos nós. Estou falando de instituição, não estou falando de organização, estou falando de organismo. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós, Então o convite do Senhor é esse: vem comigo, sobe comigo, toma parte da minha herança, que seja a minha herança a tua herança. Isso é maravilhoso, porque às vezes nós queremos a nossa herança mundana, e Deus ele contraria toda essa lógica, toda essa razão, e ele nos mostra nesse processo nosso de aproximação do Senhor, ele nos mostra o quanto que é importante ter essa intimidade com ele, essa intimidade.
Quando eu falo que a fé vem pelo ouvir, é interessante Simeão, que é um personagem bem apagado, às vezes a gente passa direto, mas quando os irmãos de José vão até o Egito comprar comida, e aí José faz toda aquela trama para poder ver se havia neles arrependimento, para poder saber como que estava o pai, como que estava Benjamim, quando soube de Benjamim. Aí ele pede alguém para ficar. E alguém fica, como ali a garantia de que eles retornariam. E quem ficou? Simeão. Simeão que ficou. Ou seja, eles foram até José para comprar o pão, receberam o alimento, voltaram para a terra deles, mas o que ficou? Simeão. Simeão, como eu falei, é aquele que ouve. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entramos na igreja, quando nós recorremos ao Senhor, vamos em busca das nossas necessidades. Eles foram ao Egito para comprar pão. E José ali tipificando Jesus. Era o provedor do pão, Zafenat Paneia, que foi o título conferido a José. Quando nós nos distanciamos, em algum momento um homem se distancia. Infelizmente, eu me distanciei. Eu sei que em algum momento você também pode ter se distanciado, ou talvez esteja distante agora, mas alguma coisa fica com o Senhor. O ouvido, aquilo que nós ouvimos do Senhor, as promessas, as palavras. Simeão, Shimol, aquele que ouve, ouvir. Nosso ouvido fica. As palavras do Senhor, que como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? É isso, a palavra do Senhor, ela aquece nosso coração, as promessas elas aquecem, parece que bota um cobertorzinho no nosso coração e nos fortalece. A gente estava frio, triste, deprimido, abatido. Então, olha que coisa maravilhosa, como que de Judá vem uma herança para Simeão. Simeão somos nós, Judá é o Senhor Jesus. Judá é ele, o primogênito dentre os mortos, o primogênito do Pai. É ele que deu a nós uma parte da herança dele. Ele nos deu, nos conferiu. Não precisava, se ele quisesse, não tinha obrigação nenhuma. Quem é Deus? Quem é o homem para que Deus dele se lembre? E para que o visite, diz a palavra? Ele não precisava, mas ele nos deu um quinhão, ele nos deu uma herança. Minha irmã, meu irmão, você tem uma herança. Eu tenho uma herança. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós temos uma herança no reino celestial. Nós temos uma herança que é uma herança que nos foi conferida por aquele que tem o direito que nós não tínhamos, mas ele nos conferiu. Ele é o primogênito. Nós não tínhamos o direito, mas ele nos conferiu. Ele era o primogênito espiritual, não o primogênito da lógica, da razão, Então, nós temos em Cristo uma herança, que é além da herança mundana, que é além das bênçãos terrenas. Isso tudo é bom, mas é passageiro, é perecível. O nosso tesouro não está aqui nessa terra, o nosso tesouro está no céu. E isso para nós é algo maravilhoso. É tão bom ouvir isso de Deus. É tão bom ser Simeão, aquele que ouve. Porque quando nós somos aqueles que ouvem, que escutam a palavra de Deus, nós temos a cada dia a nossa fé renovada. Nós não morremos. Que bom que somos nós, aqueles que escutam, aqueles que ouvem a voz do Senhor. É uma graça, é uma dádiva, é um favor imerecido ser Simeão. Ter uma herança, ter uma parte com aquele que tem o direito, porque nós não tínhamos. E foi a herança de Simeão, no meio da herança dos filhos de Judá. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá. Então é isso, a nossa herança é o Senhor. Ele é a nossa herança. Tem um louvor muito antigo do grupo Vencedores em Cristo. Tu és a minha porção, a minha herança. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que é até uma parte de um salmo. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a tua herança. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.